Dentro da gestão de equipes ali no dia a dia, né, na forma como a gente lida com as pessoas, é muito importante, em muitos casos, né, a gente agir como agentes motivadores, agir como agentes que criam e geram motivação. Mas o que que é motivação? Por que motivar? Nessa aula eu vou trazer tudo isso, né, por que motivar, o que é motivação e principalmente as técnicas de motivação. Então, técnicas de motivação devem ser sempre colocadas em prática para que a empresa consiga motivar e engajar todos os colaboradores que ela possui. De acordo com pesquisas dentro do mercado internacional, 75% dos funcionários das empresas não gostam ou não possuem nenhum tipo de atrativo para desenvolver suas funções no ambiente de trabalho, né? Com isso em mente, a aplicação de técnicas de motivação se torna de grande importância e as causas de falta de engajamento por parte de funcionários são pontos em que o RH deve focar na hora de desenvolver o planejamento, uma vez que é justamente nessas causas que podem ser encontradas as soluções para a maioria dos problemas dessa natureza. Aí você me fala assim, poxa, mas o colaborador não quer trabalhar, não quer empenhar suas funções, eu tenho que perder meu tempo motivando, eu tenho que perder meu tempo criando ações ali de motivação e engajamento para esses colaboradores. Né? Quando a gente analisa a visão é a seguinte, todas as pessoas elas precisam trabalhar e elas vão estar numa empresa, né, porque elas precisam. E essas pessoas têm uma teoria que eu falo que ela é voga muito em prática ainda, que é a teoria do Homo econômicos, uma teoria administrativa lá de 1800 e bolinha, desenvolvida por Frederick Taylor, que ele dizia que o homem é um ser vagabundo e que trabalha porque tem medo de passar fome. E hoje em dia eu não discordo totalmente dessa teoria, eu já discordei muito, mas eu não discordo totalmente, porque hoje a maioria das pessoas, grande parte dos colaboradores, eles trabalham porque tem medo de passar fome. É claro que se a gente perguntar numa entrevista, se tu perguntar para um colaborador, ele vai dizer que ele trabalha porque ele gosta de trabalhar, mas a maioria, se oferecerem R$ 500 a mais do que tu paga para ele vai querer mudar de empresa, porque de fato ele quer só ganhar mais, quer só dinheiro, quer só um número, né. Então a gente tem, sim, profissionais dessa forma, mas eu também tenho profissionais que querem realmente mostrar, querem trabalhar, querem ser desafiados, querem ser diferenciados. Quando a gente fala motivar e engajar, não é dar brindes, não é dar coisas, mas sim criar um ambiente onde ele se sinta instigado a produzir mais. Como, por exemplo, eu tenho um colaborador que ele só quer dinheiro, ele quer só ganhar mais, ele quer só ganhar ciprões. Logo, eu posso criar ações que bonifiquem caso ele tenha resultados fora da curva. Então, imagina só que ele tem que produzir 1.000 peças lá de prata, por exemplo. Então, se eu disser para ele que ele produziu 1.000 peças de prata, é o mínimo que ele vai receber, vai ser o valor X. Agora, se ele produzir 1.500 peças, em cima dessas 500 peças a mais, ele vai ganhar uma bonificação que pode duplicar o valor que ele recebe. Então, se ele motiva pelo dinheiro, ele vai querer pegar esses valores. Agora, imagine que você trabalha numa empresa prestadora de serviço e você quer motivar profissionais que querem novos desafios. Logo, qual que é uma boa motivação? É eu conseguir clientes maiores, clientes mais difíceis de lidar, fazendo com que esse profissional que quer ser desafiado, ele possa de fato atuar em grandes contas, em atuar em grandes empresas, é sempre desafiando ele mesmo a ser melhor. Então, para cada um, a gente pode motivar. E ao criar esses itens de motivação, essas ações de engajamento, eu consigo de fato ter uma produção muito melhor daquilo que eu produzo. Porque quando eu contrato um profissional, eu sei que eu tenho uma meta para ele produzir. Então ele vai produzir aquela meta, se ele não produzir, eu posso trocar, colocar outros. Só que eu posso sempre criar, tentar criar engajamento, criar técnicas de motivação para fazer com que ele produza mais do que a meta estipulada e que ele sempre continue aumentando a produção e assim eu vou aumentar os meus lucros, né? Afinal, a empresa precisa pensar no lucro. Engana-se quem pensa que a empresa precisa só pensar, né, em fazer o bem, em ajudar pessoas. Não, ela tem que gerar lucro para ela poder existir no mercado. Isso é fato, a gente não pode esconder isso. Nós seríamos hipócritas se isso acontecesse. Então, o que que é motivação? Motivação é definida como uma forma de gerar iniciativa para uma ação específica. E ela é fundamental para quem busca uma vida equilibrada de sucesso, tanto em relacionamentos pessoais quanto em relacionamentos profissionais. Em algumas situações, o ambiente não colabora com a motivação, uma vez que existem muitas nuances capazes de gerar influências negativas, como individualismo, egoísmo e competição. Por isso, cabe muitas das vezes às empresas administrar isso da melhor maneira possível para manter a equipe mais motivada necessariamente. Né? Hoje em dia, está mais do que perceptível que a motivação no ambiente de trabalho é fundamental, e por isso é algo que vem sendo cada vez mais trabalhado na empresa. Motivar o funcionário significa prover incentivos para que ele desempenhe o seu papel de maneira mais feliz, assertiva e, consequentemente, produtiva.
Só que engana-se, né, eu sempre gosto de trazer essa visão aqui, que muitas das vezes, né, as empresas elas fazem aqueles eventos, eles chamam aqueles coach, aqueles palestrantes motivacionais, e eles ficam falando da vida pessoal e falam disso, falam daquilo, e aí a pessoa ela fica com fogo de palha. É a motivação fogo de palha que eu chamo. O que que é a motivação fogo de palha? É aquela motivação que hoje ele fica todo feliz, amanhã ele vem todo feliz, mas depois de 2 dias ele passa e não quer mais saber da motivação. Porque motivação, né, a gente pega aí 2 palavras que estão em uma, eu tenho motivos e eu tenho ação. Então motivação, motivos para ação. Para eu agir, eu preciso ter algo em mente, eu preciso ter um objetivo, eu preciso ter, né, uma ação que eu queira realizar. Então, motivação é motivos para gerar essa ação específica. Então, se eu quero, por exemplo, motivar meus colaboradores a não chegarem atrasados, ou seja, chegar no horário, eu preciso criar ações que corroborem para que eles cheguem no horário. Como, por exemplo, eu posso, né, dar aquela motivação positiva. Qual que é a motivação positiva? A motivação positiva é dizer: "Olha, se vocês chegarem cedo, eu não desconto, nenhum minuto de vocês do horário". Então estou motivando positivamente, então essas pessoas elas não vão chegar atrasadas, porque se elas chegarem, elas vão ter o desconto. Só que em vez de eu usar a motivação negativa, né, o que que é a motivação negativa? Eu pego essa mesma coisa e digo: "Olha, se vocês chegarem atrasado, eu vou descontar esses minutos de vocês". Então o que que acontece? Eu dou é negativo, olha, é uma coisa negativa, se tu chegar atrasado, tu vai perder. E aí na motivação positiva eu tô dizendo: "Olha, você quer ganhar? Então chegue no horário que tu vai ganhar o horário cheio, tu vai ganhar até hora extra para tu chegar mais cedo". Então é interessante eu trabalhar essas ações específicas disso. "Ah, eu quero vender mais, eu quero produzir mais". Eu tenho que criar ações que vão de encontro a essa venda maior, a essa produção maior. Porque se eu ficar simplesmente no general, né, "Ah, eu vou fazer aqui uma ação motivação, eu vou trazer o dia da família, eu vou dar um prêmio", mas eu não tenho uma ação específica que faz com que o colaborador, o funcionário, ele veja que o que ele recebeu foi porque ele realizou aquilo, a motivação se perde. Então eu tenho que ter uma motivação, nesse caso eu tenho que ter uma motivação focada. E aí nós temos alguns tipos de motivação. A primeiro tipo de motivação é a motivação extrínseca, que é uma motivação que é aquela que impulsiona o profissional por meio de recompensas externas. Isso acontece quando a empresa indica o benefício de se dedicar a uma atividade ou o colaborador percebe que receberá algo se ele der o seu melhor. Entre essas recompensas, nós temos as questões de promoções, né? Ou seja, galgar novas posições na empresa caso ele entregue meta, caso ele bata, né, as metas indicadas ali. As premiações, então, né, posso trabalhar, por exemplo, numa empresa, eu posso dar prêmios, como carro, como bônus, como outras questões. O aumento salarial de fato, então eu posso dizer: "Olha, se você me entregar isso, você vai receber esse aumento salarial", para condicionado. Reconhecimento profissional, ou seja, ele entregou, eu vou fazer uma premiação, eu vou fazer, né, no evento, eu vou elogiar ele, eu vou elogiar ele frente aos colegas, então eu tenho reconhecimento profissional dentro da carreira. E experiência de carreira também, né, eu falo: "Olha, você está fazendo isso, você está entregando esse resultado, você está tendo uma maior experiência, essa experiência tu pode colocar no teu currículo que isso vai ser engrandecedor aí em qualquer lugar que você for". Então eu tenho, né, motivação extrínseca. A motivação extrínseca é uma muito utilizada dentro das organizações, vistos, né, porque recompensa externa, porque eu estou dando algo fora aquilo que ele está fazendo. Ele está fazendo aquele trabalho dele e ele vai receber algo por aquilo que ele está fazendo. E aí todo mundo pode ver, todo mundo vai ver que ele teve uma promoção, todo mundo vai ver que ele ganhou um prêmio, todo mundo pode ver que ele teve um aumento salarial, né, afinal as condições de vida dele melhorou. Então eu tenho, de fato, essas características dentro da motivação extrínseca. Depois nós temos a motivação intrínseca, que é, né, envolve a execução de uma atividade por mera satisfação e sem a necessidade de receber algo em troca da empresa. Ele seria o funcionário que realmente gosta, se sente realizado por estar trabalhando ali, por estar realizando aquele trabalho. Embora não se importe com recompensas externas, esse tipo de motivação recebe prêmios internos, como no caso felicidade, contentamento, a autorrealização, a saúde emocional e a confiança, e normalmente é esse tipo de motivação que leva ao crescimento profissional. Quando a gente fala de motivação intrínseca, é muita questão cultural, né? Igual eu falei, eu tenho profissionais que eles querem dinheiro, enquanto eu tenho profissionais que querem trabalhar realmente, eles gostam de executar aquele trabalho. E eles gostam muito de desafios, são profissionais que, quando você provavelmente já aconteceu, você trabalhando, de repente teve um problema muito grande que foi colocado ali, ninguém conseguia resolver, foi colocado a sua responsabilidade, e você conseguiu resolver. Aquilo dá uma felicidade, aquilo bate internamente e diz: "Nossa, eu consegui fazer isso. Olha, não tinha mais ninguém para fazer, eu fui lá e fiz".
Então, quando a gente fala de motivação intrínseca, eu estou dizendo dessa motivação, é da pessoa. Externamente, a empresa não dá nada, a empresa não vai fazer nada pela pessoa, para ela ter feito as metas, para ter realizado aquele trabalho. Mas internamente ela se sente realizada, se sente satisfeita, e isso serve como ponto de motivação. Como que eu trabalho isso dentro da organização? Eu tenho sempre que trazer, entender qual que é o tipo de motivação que a pessoa realmente quer. Tem pessoas que querem motivações externas, tem pessoas que a motivação interna é satisfatório para ela, né? Eu consigo isso através de uma análise de fit cultural, eu conversando ali com a pessoa, eu consigo identificar isso. E toda vez eu vou dar desafios para essa pessoa, eu vou dar realmente problemas para ela solucionar, eu vou dar realmente atrativos para que ela possa fazer e ela se sinta cada vez mais autorrealizada por ter conseguido realizar aquele desafio, aquele problema de uma maneira que só ela poderia resolver.